como a pastora falou aqui, né? Queria agradecer primeiramente a Deus e os irmãos, né, que estão entendendo, glória a Deus, que evangelismo é um estilo de vida, né? Que nós aprendemos, fizemos essa aula, foram 4 meses falando sobre isso, e hoje a igreja, nós fomos para o campo, né? Lá no trabalho, quando a gente sai, a gente fala, vamos para o campo. E a igreja foi para o campo, né? Evangelizar, né? Falar do amor de Jesus, amados. E eu me lembro quando eu era militar, amados, tinha um cabo, né, que ele falou que se converteu, amados, foi através de um panfleto. Ele falou que saiu do bar, eu me lembrei do Bosco, né? Bebão, Bosco, bebão, bebão. Né? Nada contra quem bebe aqui, tá? Eu quero deixar. Mas ele tá, o testemunho dele, né? Ele estava torto, né? Aí ele viu um panfleto, amados, todo amassado. Ele pegou no chão, aí botou no bolso. Vendo, não sei o que ele pensou de pegar aquele papel, mas ele pegou. E ele falando que quando ele foi lavar a bermuda dele no outro dia, foi botar no tanque, antigamente era, ainda tem o tanque de pedra, né? As irmãs aí, coitada das irmãs, a minha mãe já sofreu muito com esse tanque. Ele ia lavar a bermuda dele, ele encontra aquele panfleto. E ele encontra um versículo bíblico, e ali Deus falou na vida dele, através de um panfleto, amados. E hoje ele já é pastor, muitos anos que eu não a vejo, mas ele deu esse testemunho, né? A gente, quando tinha união evangélica lá dentro do quartel, e ele falando que se converteu através de um panfleto, amado. Por quê? Porque tinha a palavra de Deus. E eu acredito muito, amados, que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Hoje, antes de começar ali o café, né, entrou um travesti ali para tomar o café. Aí eu me apresentei, eu falei, qual é o seu nome? O meu nome é Cristal. Cristal, vou chamar de Cristal. E ali eu falei de Jesus ali para ela, por enquanto é ela, eu estou evangelizando, né? Eu respeitei ela como mulher. Eu falei de Jesus, eu falei, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu vi que os olhos dela começou, né? Aquelas lágrimazinhas. Esse vazio que você está passando, você está se escondendo, Jesus pode suprir esse vazio. Que Jesus, ele supre, amados. Então venha para a igreja. Aí ela falando, não, eu vou para a igreja e as pessoas querem me levar como homem. Eu falei, olha só, isso aí é uma coisa de você e Deus. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou falando que Jesus pode fazer a obra na tua vida, amados. E eu creio, amados, que ali de alguma forma foi plantado a palavra de Deus, através de um café, através de um ato. Então, amados, a igreja foi feita para sair. A igreja não foi feita para ficar dentro. O nosso trabalho é de sair, amados. O meu e o seu trabalho é de sair. Amém? Glória a Deus. Vou dar continuidade o que me foi colocado aqui, que nós estamos estudando Atos, né? Fico muito feliz de estar aqui, de anunciar a palavra dele. Atos no capítulo 4, que me deram a oportunidade de dar continuidade, que nós paramos no versículo 23, né? E vou ler, apesar que foi no versículo 24, mas eu vou ler o versículo 23. Rapaz, eu estou precisando, sabe de quê? Exatamente. A idade quando chega, e eu não, nem me considero tão velho, mas, rapaz, a minha Bíblia já está ali. Amém. Então vamos ver ali aqui no slide aqui. Vamos ler uma leitura responsiva, amém? Não, eu vou ler tudo para ser mais rápido, então. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, amados, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra,
o mar e tudo que neles há. Versículo 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram, eu ainda não decorei não, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de levar, Senhor, a tua palavra, meu Pai, para a vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida, Jesus. Eu não quero nem que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, não, meu Jesus, porque ainda há uma possibilidade de o meu ego, o meu eu ainda de crescer. Eu quero ser que nem o apóstolo Paulo, não vivo, não mais eu, mas o Senhor que vive e que manda e que é o meu dono. Então, Espírito Santo, seja tudo do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, que o Senhor fala com a tua casa nesta manhã. Amém e amém. Então, se eu colocasse, amados, um título desse estudo que nós estamos falando sobre Atos, obrigado. Eu ia falar, o título ia ser assim: uma igreja cheia do Espírito triunfa em meio às lutas. Uma igreja cheia da presença do Senhor, ela triunfa em meio às circunstâncias. A igreja de Cristo sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Eu me lembro há muito tempo atrás, amados, quando eu ministrei aqui, foi a minha primeira, eu me lembro disso, foi o meu primeiro aqui sermão que eu preguei aqui na igreja, num culto oficial, dia de domingo à noite, e eu falei sobre oração. Tem muito tempo atrás, né? Então, eu estava falando que uma das maiores virtudes de a igreja lá crescer era de prender os seus pastores. Por quê? Porque a igreja não ia ficar dependente dos pastores. Elas, vamos falar assim, elas iriam dar o seu jeito de crescer, tanto na graça, tanto no conhecimento e tanto na oração. E a igreja, amados, verdadeiramente, ela cresce em momentos difíceis. Uma igreja cheia do Espírito, ao ser perseguida, ela triunfa sobre as adversidades, sobre as lutas, sobre as circunstâncias. Vemos no texto em apreço algumas atitudes dos apóstolos que nós lemos aqui, apóstolos no Atos, no capítulo 4, Pedro e João em fase da perseguição. E como a igreja, amado, ela cresceu nas adversidades. Em primeiro lugar aqui, uma igreja cheia do Espírito busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. No versículo 23, nós lemos isso. Uma vez soltos, no versículo 23 falam, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam
dito os principais sacerdotes e os anciões. A igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. A igreja não vai mudar, amados, escuta, a igreja não vai mudar tudo no mundo, mas a igreja vai mudar uma coisa no mundo. É por isso que nós saímos, nós não vamos mudar o bairro de Inhaúma, mas não vamos mudar pelo menos uma coisa nesse bairro. E quando eu falo isso, a igreja, amado, quando eu falo igreja, eu não estou falando sobre nós, eu estou falando a nova vida, estou falando a assembleia, eu estou falando o templo, a igreja mesmo, feita por mãos de homens, essa igreja. Ela é importante, sabe por quê? Quem estava aqui, domingo passado, na EBD, onde nós chamamos os alunos, amados, né, para sentar aqui, né, e cada um deu o seu relato, deu o seu testemunho. Eu vou falar porque ele já falou aqui para todo mundo ouvir. O Bosco, né, ali, o bigode mais bonito que nós temos aqui, né, o bigode mais lindão. E ele estava falando que todo mês ele gastava no bar, era quanto? R$1.500, Bosco? 1.500. Só de bebida. Quantas famílias, né, ele entrou, né, fez coisas que não deveria ter feito e hoje ele é uma nova pessoa. Claro, primeiramente foi Cristo? Foi Cristo. Mas teve o quê? Uma igreja, ainda tem uma igreja para discipular, para dar o seu norte, para dar um direcionamento. Nós vimos o relato do irmão Francisco. Não é mais Zezinho, é Francisco, viu? Eu estou aprendendo, né? Que ele ficava à noite aí, né? A sua tia, a irmã Áurea, está aí? Orava por ele a vida toda, a irmã Áurea ali, né? Quantas noites orou pela vida dele, né? E eu falei assim, eu ficava com raiva do Zezinho uma vez ao ano. Por quê? Porque o futebol deles, amados, era solteiro contra casado. E eles faziam a festa em frente à minha casa. A minha casa é um recuo assim, parece que tem mel. Todo mundo quer fazer festa ali. Se fizer festa, tudo bem, mas a questão é o som alto. E eles vinham do futebol, né? Para ali, para festejar o ano novo, não era? Não era ano novo, Zé? Aí eu vejo o Zezinho lá, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, me dê paciência a vida dessas pessoas. Eles têm que botar o solto logo justamente em frente à minha casa. Eu quero ver uma televisão, eu quero dormir um pouquinho à tarde, estava o Zezinho lá. Mas, graças a Deus, o Francisco não está mais lá. Hoje ele está aqui, mexendo no som, né? Estava evangelizando hoje é lá fora. Trouxe os irmãos da academia aqui, que tem a tua sogra, a sua mãe aqui. Olha, eu falo que o Zezinho ele vai perder o posto de um homem mais forte da igreja, né? Vai ser ele. Depois tu me dá a receita da batata doce, que a batata doce só tem crescido só para frente para mim, não tem crescido por lá. Entendeu? Então, hoje está evangelizando, trouxeram os irmãos aqui, aluno, lá da academia aqui, né? Do Animal King, né? Animal King, né? Trouxe a tua mãe. Então, é isso. A igreja, quanto a igreja ela é importante, amados. E nesse versículo fala exatamente sobre a igreja, a união de nós, amados, né? Gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente. Eu preciso de você, você precisa de mim, amado, não tem essa. A igreja tem que trabalhar em unidade, né? Quando eu leio, eu gosto muito do Salmo 133, que foi dito na semana passada aqui, na nossa abertura, né? Aqui, que fala sobre que é tão bom que os irmãos vivem em união, mas coloca lá, rapiteco, Salmo 133, no versículo 1, que fala assim, tá falando, ponto de exclamação é chamando a atenção. Como é bom e agradável o quê? Viveres unidos os irmãos, amados. Vamos lá.
é como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba, e a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Vamos lá? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Vai até aí? Não. Vai até aí? Ah, tá ligada, né? Eu vou falar, escola bíblica. Então, amados, né? Aqui não está falando só de um ajuntamento. Aqui está falando sobre uma unidade dos irmãos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E aqui está falando sobre o óleo, né? Que Deus derramou o óleo, a unção dele, não foi para a vida dos pastores, para a vida dos bispos, sobre a vida do apóstolo, semi-cristo, eu não sei o que é falado mais aí, mas foi sobre a vida da igreja. A unção ele derramou sobre as nossas vidas, sobre a noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Para quê? Para estar unânime. A igreja traz essa questão, unanimidade, que no versículo 23 de Atos 4 fala isso, amados. Então, você precisa da igreja. Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz o quê? Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Aqui está falando da importância de nós congregarmos, a importância de nós virmos para a igreja. E eu me lembro que eu estava evangelizando, alguns, não sei se vocês já tiveram oportunidade, eu acredito que já tiveram, de evangelizar uma pessoa que se afastou, né? E o primeiro mandamento deles, eles falam assim: eu não preciso de igreja para Deus falar comigo. Quem já ouviu isso? Direto. Mas a Bíblia fala sobre a importância de nós irmos para a igreja. Hebreus fala isso. Se a Bíblia fala que é importante, amado, para a gente ir para a igreja, ouvir a voz dele, recebemos a presença dele, porque é importante. É que é importante. A igreja pode ser falha, vai ser falho. Eu falo, não olha para a minha vida, olha para o Deus que transformou a minha vida. E se eu tenho alguma coisa de bom, me copia se eu tenho alguma coisa a ver. Então, eu quero ser igual o pastor Robson em relação a isso, amém. Mas aquele jeito dele eu não gosto. Então, pega o meu jeito que você não gosta e pede para Deus, eu não quero ser daquele jeito. Até o exemplo ruim pega de mim, né? Então, amados, a igreja tem o seu sistema falho, mas Jesus, ele fala, mesmo com todo esse sistema, amado, a importância de nós virmos para a igreja. Amém? Então, você faz parte do corpo. Até Cristo, na sua pior dor, amado, ele chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele. O nosso Cristo. A igreja, ela não desencorajou os apóstolos. A igreja não jogou medo no coração deles, mas iniciou uma poderosa reunião de oração. Na igreja, as portas do céu, elas se abrem na sua angústia, na sua luta, na sua tribulação. Não fuja da igreja. Busca a igreja. E também nas suas, vamos dizer assim, melhor auge da sua vida financeira, também não fuja da igreja. A pastora estava falando sobre o voto aqui, né? Um dia você fez o voto a Deus, cumpra o seu voto, é com Deus. Venha para a igreja, amado. Mesmo que você, está tudo bem na minha vida, hoje eu não preciso mais. Pelo contrário, você vai precisar mais de Deus ainda, amados. Na casa de Deus é que brotam as soluções para o céu e para a sua vida. E eu me lembro de Asaf, amados, que Asaf chegou no Salmo 73, que chegou um momento lá da vida dele, que ele colocou a inveja do ímpio em primeiro lugar, ele distorceu a realidade,
ele questionou a Deus por tudo. No versículo 13 vai falar isso do Salmo 73. Mas sabe que quando ele mudou essa questão de comparação, a Bíblia vai falar no Salmo 73, verso 17, quando eu entro no santuário. Ele estava se comparando a vida dele com o ímpio. Ele estava achando que ele não era ninguém, uma coisa que ele já tinha, mas ele queria ter mais, ou igual um ímpio. Mas a Bíblia vai falar no versículo 17, que quando ele entra na igreja, vamos falar, no santuário, Deus corrigiu a sua visão. Falando, não é isso que você está pensando, Azaf. Está ali, a cola está, mas está ali. Ele só foi entender isso porque ele entrou no santuário de Deus, amados. E segundo ponto aqui, segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito, ela busca o Senhor Todo-Poderoso em oração. Atos no capítulo 4, versículo 24 ao 26. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração dentro da igreja. Ou seja, estava orando, aí iniciou-se a perseguição. Eu aprendo com os apóstolos uma coisa aqui, que o melhor método da igreja, que o melhor método de enfrentar a oposição é sempre, amados, a oração. Está se levantando, oração. Não está legal? Oração. Está tudo bem? Oração. Então, amados, eu vou falar mais uma vez. Eu aprendo com os apóstolos uma coisa, que o melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. Aleluia. A ação dos discípulos não foi a ira, nem o desejo de vingança. Se vocês forem ler o texto todos, eles não ficaram chateadinhos porque estavam perseguindo eles. Não ficaram fazendo doce, como fala aí, porque eles estavam sendo maltratados, falando mal deles, armando armadilha contra a vida deles. A ação do discípulo não fez, Senhor, mata os meus inimigos. Quem já fez essa oração? Eu já fiz. Pô, só tem santo aqui. Amém, pastora, viu? Não é só a senhora não, também estou nessa aí. Quem nunca fez, mata o meu vizinho. Não, menos com você, tá, Francisco, que botava só. Eu não fiz essa oração, não. Não, de verdade. Tá, Mauro, eu fiz para ele se converter, ó, viu? Funcionou, viu? Amém. Então, né, às vezes eu falei que o meu processo de recuperação aqui era o trânsito, né? Amém? Ontem o motoqueiro, ele tirou uma lasquinha do meu para-choque. Eu falei, viu, amor? Aí, olha o motoqueiro aí. Aí a Jaqueline, amor, às vezes não aconteceu nada. Aí eu estaciono o carro, eu falei, aqui, amor, não aconteceu nada? Olha aqui. Aqui. Parece que ele não sabe quanto é a pintura de um carro, amados. Né? Quem nunca amaldiçoou um motoqueiro? Jesus. Né? Ele nem fala, né? Então, amados, a oração dele não foi, mata os meus inimigos. Senhor, matas aquele que tem perseguido o seu povo. Não, amados. Aliás, vou falar uma coisa aqui. Aliás, Deus ama quem te persegue, você sabia? Deus ama aquele, cara, que você está pedindo, Senhor, não quero nem que o Senhor mate, mas viu uma doencinha para ele, né? Deus ama essas pessoas. Né? Deus ama essas pessoas. Deus ama de quem você não gosta, tu sabia? Deus ama de quem você não gosta. Deus ama aquela pessoa que você pede justiça todos os dias. Senhor, tu és justo, meu Pai. Que haja justiça sobre a vida dele. O mais engraçado, né? Que nós somos muito engraçados. Quando a gente erra, a gente pede a Deus o quê? Misericórdia, compaixão. Mas engraçado que a gente não pede, Senhor, haja justiça na minha vida. A gente já orou assim. Eu, por exemplo, eu nunca orei. Eu nunca, Senhor, a tua justiça na minha vida. Não. Eu peço, Senhor, misericórdia.
as suas misericórdias se renovam toda manhã. São as causas de nós não sermos consumidos. Nós oramos assim, não é? Mas para os nossos inimigos a gente pede o quê? Justiça. Tu és justiça, Pai. Jeová Tetsikênio, né? O pessoal aí que gosta de falar bonito aí, que gosta de estudar hebraico, né? Haja justiça, amados. Não. Em vez disso, amado, os discípulos, eles recorreram, sabe o quê? A oração. A igreja é o povo que busca Deus na oração, nas horas das dificuldades. A oração é a nossa arma de guerra. Se não é na sua vida, tem que pertencer. A oração tem que fazer parte do seu devocional de todos os dias, amados. Quando nós curvamos diante de Deus, amado, nós vamos nos levantar diante das dificuldades e diante dos homens, amados. Quando colocamos os nossos olhos em Deus, perdemos o medo e a ameaça dos homens. Quando nós colocamos os nossos olhos, amado, para o autor e consumador da fé. Essa carta eu amo muito, porque ele fala o seguinte: olhai para o autor e o consumador da fé. Note que ele não fala, olhai para o autor e o consumador da nossa fé. Ele não fala isso, porque a fé não é nossa. A fé é de quem? É de Cristo, porque sem fé é impossível. Então a fé é de quem? Minha ou é sua? É de Deus. E por isso que a carta aos Hebreus ele fala, olhai para o autor e consumador da fé. Quando nós olhamos para o autor, para o nosso Deus, nós não tememos a circunstância. Nós não tememos a circunstância. Nós enfrentamos a nossa circunstância de frente. Não está nada legal em frente. Olhai para o autor e consumador da fé. E eu me lembro que eu estava pregando numa quinta-feira. Eu estava falando sobre Neemias. E eu estava assistindo uma entrevista da Ana Maria Braga, onde é que essa mulher enfrentou 5 cânceres. E ela estava falando exatamente uma coisa que me tocou muito. Eu ia todos os dias trabalhar. Não queria, mas eu ia. Enfrentando os 5 cânceres ali que eu já passei, mas ia. E mais engraçado que ela falou assim, as pessoas falavam assim, uma velha dessa está casada com um novinho, eu até falei com o diácono Márcio, 20 anos mais novo do que ela, né? Ela falou, não estava nem aí que as pessoas estavam falando, mas eu estava ali fazendo o que eu tive que fazer, né? O trabalho dela. E eu não sei se ela conhece Cristo ou não vou julgar aqui. Mas, amado, é uma aula para nós. Nós temos uma vantagem, vamos falar assim, que nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra dele. Então, eu encorajo a igreja para olhar para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Eu entendo que quem teme a Deus, amados, não teme as ameaças dos homens. Quem teme a Deus não teme as ameaças dos homens. Como a igreja orou? De que forma aqueles crentes ergueram unanimemente aos céus as suas orações? Número 1, eles trouxeram à mente a soberania de Deus. No versículo 24 vai falar isso. O sinédrio, ele podia fazer ameaças, proibições, tentar silenciar aquela igreja naquele momento, mas a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior. Os discípulos, amados, homens, não pode passar por cima dos decretos dos homens. Nenhum homem pode passar acima dos decretos de Deus. Não era o sinédrio ali judaico que estava no controle da situação, mesmo que estava um caos.
Mas não era o sinédrio que estava na situação. Não era o sinédrio que estava no controle. Nem mesmo os cesares daquela época, de Roma. Mas quem estava no controle ali da situação era o Deus Todo-Poderoso, que estava sentado no trono. Precisamos entender, igreja. Precisamos entender que Deus está no trono. Nada acontece. Quando eu falo nada, é nada. Nada acontece fora da sua vontade, de seu propósito. Eu amo muito a carta de Romanos. Teve até um pastor aqui, amigo do diácono aqui, João Vitor, que quando ele pregou aqui, amados, Deus falou muito comigo. Vamos trazer ele aí, Ivan. Tá bom, diácono? Que ele falou assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o quê? O quê? Segundo o seu? O mais engraçado que ele estava ministrando, falando aqui, que todas são todas. Não existe, né, que a nossa Bíblia era em grego, né? Nós traduzimos aqui em português, vocês já sabem, mas todas são todas. Não tem linha de tradução ali, né? Não tem como corrigir isso. São todas. Ou seja, coisa boa, todas. Coisas ruins, irmã Cecília, todas. Saúde boa, todas. Saúde ruim, todas. Portas abertas, todas. Portas fechadas, todas. Então, todas as coisas. E os discípulos estavam nessa. Iam ser presos. Quem é preso e fica, não vou falar que eles ficaram felizes, mas eles ficavam tranquilos. Amados, se a 44 vem aqui, está a patrulha da polícia ali, me esperando a ser preso, eu tenho que ter muito Deus na minha vida para falar, amorzinho, cuida bem dos nossos petzinhos, cuida bem do Beethoven, sair às 4 horas da manhã para passear com ele, envia uma outra pessoa, que não vai dar um tempo, eu vou ficar aqui um tempo aqui na cadeia, né? Então, amados, eles não se desesperaram. E às vezes é difícil entender esse versículo quando as coisas não estão muito boas, sim ou não? Não quando as coisas não estão boas. Mas Deus está no controle. Todas são todas, amados. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já se perguntou, qual o tamanho desse Deus aqui? Quem já se perguntou? Deus, como é que ele é? Grandão? Isaías se fez essa pergunta. Eu já fiz, irmã. Isaías, ele fez essa pergunta. Está aí no versículo 40, no capítulo 40, versículo 2 ao 26, que fala, o nosso Deus é aquele que mediu as águas do mares na concha da sua mão e pesou o pó da terra em balança de precisão. O nosso Deus é aquele que criou e chama cada estrela pelo nome, está sentado sobre a redondeza da terra. Amados, eu trabalho com balança, eu calibro balança, um dos instrumentos que eu calibro. E todo mundo já foi no mercado, já pesou uma coisa lá na balança, né? E tem um númerozinho ali que dá, né? Às vezes tem 3 númerozinhos, 2 númerozinhos, né? Então, quanto mais número for, é a balança, vamos dizer, mais delicada. Eu posso estar com uma balança, vamos supor, que tu for lá no mercado, vai pedir o presunto lá. E deu 5 casas decimais, nós falamos 5 casas decimais, né? 5 números ali. São uma balança de precisão, são mais, vamos dizer, mais frágeis. Eu posso estar com uma balança aqui, se passar um carro lá fora, ela vai dar uma variação aqui, de tão sensível que ela é. Então, Deus, ele estava falando, balança de precisão. É comprovado cientificamente, amado, que existe mais estrela no céu, no universo, do que areia na terra. Quem já foi na praia, já pegou eu já fiz isso, pegou assim areia e ficou assim, isso aí, aquele grãozinho, micro grãos. Eu fico pensando, existe mais, ô diácono Jason, mais estrela no céu do que grão de areia, cara. Jesus. E a Bíblia vai falar que Deus deu um nome para cada estrela.
para cada estrela, amados. Esse é o Deus que você serve, que Ele está falando, eu que estou no controle da tua vida. O nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é soberano e tudo Ele governa. Às vezes, nós esquecemos, e eu estou nessa, que Deus, Ele é Deus. Às vezes pensamos que estamos à mercê da crise internacional. Às vezes esquecemos que nós estamos nas mãos dos políticos de Brasília, de partido X, de partido Y, que o Brasil não vai para frente, é por causa da corrupção desses políticos, amado. Nossa vida não está na mão desses homens. Nós estamos na mão do nosso patrão. Se eu não fizer, você mandado embora. A tua vida não está na mão dele. A tua vida está nas mãos de Deus, amados. Nossa vida está nas mãos do Deus vivo, o mesmo que criou os céus e a terra. Então, igreja, devemos nos aquietar, ficar quieto, aquietar. Por isso que, quando os apóstolos foram presos, eles não protestaram, eles nem apelaram, eles fizeram uma coisa que o texto vai falar, eles oraram. E eu estava meditando ontem, no meu devocional, foi justamente isso, amados. O meu devocional ontem foi o Salmo 17, no versículo 8, que fala: guardem-me como a menina do olho, esconda-me à sombra das suas asas. Davi aqui, ele suplica a Deus, que guarda como a menina dos olhos. No hebraico aqui, ela se refere à pupila, né? Pupila, a principal, é a parte mais sensível, protegida do olho humano. E ele está comparando que nós somos sensíveis, e nós somos sensíveis mesmo. Cuidar da pupila significa o quê? Preservar o que é vital, o que está no centro da visão. Davi, ele expressa a sua necessidade de proteção e cuidados divino, sabendo que Deus, Ele cuida dos seus filhos com zelo. No Novo Testamento vai fazer um eco de João no capítulo 10, do versículo 28 e 29, que João vai falar assim, que ninguém pode arrebatar suas ovelhas de suas mãos ou das mãos do Pai. Amado, Martinho Lutero, ele foi severamente punido se continuasse no caminho de algumas autoridades. E estava falando que se ele continuasse nesse caminho, ele iria perder certos seguidores. E ele fala uma coisa que tocou muito em mim, que ele fala: então, como agora eu estarei nas mãos de Deus? Os apóstolos, ele tinha essa certeza. Eles não se rebelaram. Ele falou: eu vou preso, mas eu estou nas mãos dos Deus vivos. Segunda coisa aqui, Atos no capítulo 4, versículo 25 e 26. Eles oraram fundamentados na palavra de Deus. Amado, eles oraram fundamentados na palavra de Deus. A igreja conhecia a palavra, então ela citou o Salmo no capítulo 2, nós não vamos lá para a gente já ganhar tempo, para mostrar que a rebelião é humana contra Cristo, foi prevista, amado. A perseguição foi prevista por Deus. E não colocava em risco a soberania de Deus. Todos os acontecimentos estavam nos planos eternos de Deus. Tudo, amado.
que você está vivendo isso hoje, Deus já sabia há muito tempo. Às vezes a gente acha que a gente vai pegar Deus de surpresa. Amado, ninguém pega Deus de surpresa. Ele já sabe o dia que eu ia nascer, o dia que eu ia morrer. E como seria a minha morte, como vai ser a sua morte. Deus já sabia disso. Ninguém pega Deus de surpresa. Por isso que os apóstolos estavam descansando. Eles entendiam que Deus não foi pego de surpresa. Deus estava permitindo isso. Na hora da aflição, a igreja, ela buscou a palavra de Deus e descobriu que eles não estavam nas mãos do acaso ou das autoridades judaicas e romanas, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que governa a história. É Deus que governa a sua história. Você não está nas mãos desse mundo. Você não está nas mãos dos médicos. Você não está nas mãos do advogado, do juiz, de quem for. Quem falou assim, ó, você está na minha mão, tu vai ter que fazer o que eu quero. Não, você não está na mão dessas pessoas. Vocês estão nas mãos dos Deus vivo, Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, Atos no capítulo 27, versículo 28. Uma igreja cheia do Espírito entende que a maldição humana não frustra os desígnios de Deus. Agora entra o versículo, que eu falei aqui. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. As trevas, amados, odeiam a luz. Mas a Bíblia mesmo fala, Antes de te odiar, odiou a mim primeiro, A gente sempre vai odiar certas pessoas pelas nossas atitudes. Não gosto de ouvir você, pois é porque eu não sei. Você já viu aquela pessoa? Não gosto de ouvir você, nem sabe por que eu não gosto. É porque, nós temos o quê? O Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos luzes, Então, as trevas sempre vai odiar a luz. Quando se trata de combater o bem, tu pode notar nesse versículo, que o mal, ele se reúne com todas as suas forças. Com todas as suas forças, num ambiente de colisão. Tu vê que Herodes e Pilatos, amados, eles não se davam. Mas, abre aspas e fecha aspas, para destruir o plano de Deus, eles se uniram. Herodes e Pilatos não se davam, não davam nem um boa tarde. Tu vê que judeus e gentios também não se davam. Mas para destruir os planos de Deus, eles se juntavam. Então, o quê? Fizeram uma união. A soberania de Deus, amados, não anula a responsabilidade humana. Nem a maldade humana vai frustrar os propósitos divinos na sua vida. Já são meio-dia, amados. Tinha mais 3 pontos para falar aqui, mas não vai dar tempo, Mas eu acredito que a igreja foi alcançada. E eu quero deixar uma frase de John Stott, que eu sempre gosto de encerrar. Queria que a igreja ficasse de pé, chamar os músicos. Glória a Deus. Fique espírito de oração, amados. John Stott, ele disse uma seguinte frase: não temos a liberdade de ditar o Deus o que ele pode ou não fazer. Olha só, igreja. Não temos a liberdade de ditar o Deus o que ele pode ou não fazer. E se hesitarmos diante de algumas evidências de sinais e prodígios, hoje em dia, precisamos conferir se não confinamos Deus e a nós mesmos na prisão da descrença racionalista ocidental, amados.
Então, amados, quando nós fizemos aquela oração do Pai Nosso que estás o quê? Santificado seja o quê? Vamos lá. Assim na terra. Não, até aí. Assim na terra como no céu. Quem já fez essa oração? Todo dia. Então, amados, se você fez essa oração, que a vontade que você está passando aqui, creia, está sendo estabelecida lá no céu. Não está legal? Mas no céu está escrito que não está legal no dia, hoje é dia 13, né? 12. E no dia 13 vai ser um dia melhor. Ou não vai ser um dia melhor? Vai ser um dia mais ou menos? Mas creia que a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo, eles entendiam isso, amados. Eu gosto muito, e eu sempre vou falar, Filipenses, no capítulo 4, é uma das cartas que eu mais oro a Deus, assim, quando eu estou meio triste, estou aquela crise emocional, que a gente vive essa crise. Porque o apóstolo Paulo, ele fala de alegria, e o cara estava preso, mas ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os apóstolos, amados, vocês vão ler todo, foi me incumbido até falar no versículo 31, não vai dar tempo. Mas eles passaram sabendo, Senhor, Tu está à frente. Para a gente entender aqui, ó, Tu está à frente. Eu estou preso, mas Tu está à frente, Deus. É isso, amados. É isso. Eu quero encorajar a igreja a fazer essa oração, falando, Senhor, não pode estar nem tão do jeito que eu queria que estivesse. Não queria, mas eu também tenho que acreditar que a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Que tudo acontece, meu Pai, debaixo da Sua boa e verdadeira vontade, Senhor. E eu acredito nisso, meu Pai. Eu acredito nisso. Mas às vezes tem dias que nós não acreditamos, Senhor. Tem dia que nós não acreditamos, falando, até indagamos, será que é a Bíblia? Será que é a palavra assim de Deus? Tanto problema, às vezes sai de um, entra outro, ou as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e a gente não entende nada, Senhor. Às vezes nós não entendemos porque o nosso pensamento, Senhor, é limitado, nós somos seres humanos, Senhor. Nós olhamos, Senhor, só para o presente, só o que está acontecendo. Foi exatamente assim, Pai Asaf, Deus, que ele só estava olhando só para o presente, ele não estava olhando para o futuro, mas quando ele entrou dentro do santuário, dentro do templo, ele entendeu, Senhor, que era Tu, meu Pai, que é o Senhor que estava no controle da vida dele. Os apóstolos, eles oraram, meu Pai, poderosamente, fervorosamente, porque eles sabiam, meu Pai, que era o que o Senhor estava no controle, Jesus. E nós queremos Te agradecer, que nós temos um Deus zeloso, que cuida das nossas vidas, Senhor, e cuida dos mínimos detalhes, Senhor. Nós queremos Te agradecer, agora e para todo sempre. Amém. Aplauda Jesus nessa manhã. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua
continua sendo Deus. Minha fé, só a igreja. Minha fé. Dele vem. Se Deus fizer. Se curar. Eu não adoro. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Deus. Aleluia. Amém. Queria orar pelo uma aniversariante que faz aniversário hoje. Isso é a igreja, amado. Lembrar dos santos. Ela não queria não, mas eu vou orar. O nome dela se chama Regiane. Vem cá, Regiane. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem faz aniversário no mês de julho, amados? Vem cá, Renatinha. Em nome de Jesus, nós oramos. Vem cá, sobe aqui. O Miguelzinho, cadê o Miguelzinho? Tá lá em cima, mas vamos orar por ele, tá? Amém. Vem cá, Jane. Eu não vou falar nem quantos anos você vai fazer, que é falta de educação, falar com a mulher. 30 de novo? Pô, não sai dos 30. Então eu tô 25, então. Ah, Natália, amém. Nós vamos orar pela Renatinha. Andréia, rapaz, tá saindo gente de onde é que eu não tenho. Meu Deus, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. E a Miriam, hoje eu vou comer. Rebeca, isso é que eu falei, rapaz. Hoje eu vou comer pizza lá na casa da Rebeca, né, Rebeca? Amém. Quem quer abençoar a vida deles? Amém. Cadê o Miguelzinho? Vem cá, Miguelzinho, nós vamos estar orando aqui, mas vamos mencionar o nome dele. Amém? Deus, toma a vida da Natália, Jesus, da Regiane, da Renatia, da Andréia, da Rebeca, do Miguelzinho, Senhor. Jesus, a igreja é isso, meu Pai, lembrar dos santos, meu Pai. A igreja, ela crescia porque ela se juntava, como diz o versículo 24, meu Pai, 23 e 24, que tinha uma união unânime, Senhor, em oração, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui, Jesus, unânimes em oração, Deus, para abençoar a vida deles, Jesus. Meu Pai, tudo aquilo que nós não podemos suprir, meu Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa suprir, meu Pai, a cada necessidade, meu Pai. E sabendo que a vida deles, Jesus, não estão nas mãos dos homens, Senhor, estão nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos agradecer pela vida dos nossos irmãos em Cristo, meu Pai, de estar aqui congregando e fazer parte desse corpo. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas vezes, muitos anos. Amém. Tu vê quando o cara é desafinado, até no parabéns ele desafina. Amém? Põe a mão sobre o teu coração. Tem bolo? Então encerrou agora. Como o bispo fala, né? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse culto, meu Pai, por essa palavra, por esse louvor, por esse ajuntamento dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos faz resplandecer o seu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós, agora e para todo sempre. Amém. Bom domingo, igreja. Deus abençoe.